Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Neiva Pena, nossa profissional maravilhosa, especialista em cachos. E hoje nós vamos falar para você, profissional que está nos assistindo, quais são as diferenças no atendimento de clientes lisas e clientes cacheados. Esse vídeo tá babado, tem muita informação importante para o trabalho de vocês. Então já deixa seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal para ver todos os nossos conteúdos por aqui. Vamos falar sobre uma diferença importante que é de você alinhar as expectativas do cliente em relação a corte e coloração. Porque muitas vezes o cliente pode chegar com uma referência de corte, uma foto, por exemplo, só que aquela foto, por exemplo, é de um cabelo liso e a pessoa tem um cabelo com uma curvatura maior, como um cacheado, um crespo. Então é importante a gente conseguir alinhar essas expectativas do cliente, né, Neiva? Exatamente. Principalmente quando a cliente tem um cabelo extremamente crespo e chega com um corte escovado, uma referência de corte escovado, pranchado. Aí a gente tem que conversar, olha, o que realmente você quer desse corte? O comprimento, o estilo do corte, o repicado. E aí tentar entender isso e buscar referências que sejam de algo que seja próximo àquela curvatura do cabelo. E aí o resultado fica muito legal. A coloração também tem que ser uma foto que seja da mesma textura do cabelo da cliente. Por quê? Um cabelo escovado, ele realça mais a cor. Então, normalmente quando a gente vai fazer o cabelo cacheado, a gente tem que ter a referência de cacheada para poder reproduzir, senão não vai ter o mesmo resultado da expectativa. Por exemplo, na hora que a cliente cacheada finaliza o cabelo, a mecha, principalmente quando se fala em luzes, em reflexo, em mechas, a mecha tem que ser sempre um pouquinho mais grossa, porque ela some um pouquinho e apaga um pouquinho quando a gente passa o produto de finalizar. Então, se a cliente vê um estilo de cabelo, um cabelo liso, é lógico que o cabelo vai ficar muito mais evidente quando ele tá escovado. A não ser que a cliente seja daquelas que usa o cabelo cacheado e escovado, aí não tem problema, mas quanto mais cacheado for, mais diferença tem em relação ao cabelo liso. Isso aí. E aí a gente já entra no próximo tópico, que é sempre orientar a cliente para buscar referências de acordo com a sua curvatura. Porque às vezes a cliente pode até chegar com uma referência de corte ou coloração que seja num cabelo cacheado, só que ela tá vindo com uma referência de uma textura diferente do cabelo dela. É como se eu, por exemplo, que tenho a curvatura ondulada, chegasse pra Neiva com uma referência de um corte ou de um penteado, por exemplo, num cabelo crespo. Não vai ter o mesmo resultado, né, Neiva? Sim, com certeza. E uma coisa que também tem que avaliar é a densidade do cabelo. Às vezes a pessoa tem até aquela curvatura, mas tem ou muito mais cabelo do que a foto, ou tem bem menos cabelo do que a foto. Então a gente tem que analisar esses detalhes também. Faz muita diferença, gente. Principalmente quando vai ter uma mudança radical de comprimento, que o comprimento, se você corta bem curto, o cabelo pode ter um resultado muito diferente. Quando o cabelo é mais fininho, sempre quando a gente corta, dá um resultado bem legal de volume e tudo mais. Agora, quando a cliente tem um cabelo mais grosso, mais cabelo, a gente tem que ter cuidado com as técnicas para não ficar, às vezes, um cabelo marcado, um cabelo que não tem aquele caimento bem legal. Então, é muito importante não só a curvatura, mas a quantidade de cabelo também ser observada. Um tópico muito importante, que é muito diferente entre o tratamento com as clientes lisas e cacheadas, é que as cacheadas, quando vêm no salão, elas geralmente chegam com dores diferentes das lisas. Porque o que acontece? A maioria das cacheadas, das crespas, das onduladas, tem um histórico ruim com o salão. Ou porque foram em profissionais que não sabiam cortar o cabelo delas, e aí elas acabaram perdendo muito comprimento, ou não souberam fazer mecha, coloração, e acabou perdendo os cachos. Ou que mais, Neiva? De situações que você se lembra, que você recebeu no Gente, salão? eu tenho a minha situação. É verdade, a Neiva tem a situação dela. O que me fez ser profissional da beleza? Eu, quando era mais nova, eu ia no salão de beleza, os profissionais não tinham paciência nem de desembaraçar meu cabelo, eu me sentia muito humilhada com aquilo. Gente, mas faz tempo, tá? Eu era novinha. Nessa época não existia produtos, mas assim, as pessoas não tinham paciência de cuidar do cabelo cacheado. Então assim, uma coisa que a gente tem que ter, empatia com a cliente que vem. Porque assim, nós profissionais cabeleireiros estamos conquistando a cliente cacheada novamente. Porque por um período, essas clientes nem iam no salão. E se você conversar com muitas cacheadas, elas têm o hábito de cortar o cabelo em casa, fazer tudo em casa, aprender a fazer as misturas de creme e finalizações. Então, o profissional da beleza hoje tem
conquistar essa cliente para o salão. Ela chega com medo de sair com o cabelo curto, ela chega com medo de passar um produto para alisar. Então a gente tem que ter empatia, tentar entender o que ela quer, oferecer tratamentos que vão ser favoráveis para o desejo dela, não é empurrar produtos de alisamento, empurrar produtos que vão danificar a estrutura do cacho. É muito importante isso e ter, sobretudo, uma paciência de conversar e entender o desejo dessa cliente e entender que o ritmo dela vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que conquistar essa cliente aos poucos dentro do salão. Normalmente ela entra com medo até de lavar o cabelo, porque às vezes não tem os produtos para finalizar o cabelo dela. Às vezes não no tem desembaraço, né, Neiva? Outros desembaraço. profissionais puxavam e machucavam, né? Exatamente. E você tem que conquistar até na lavagem. Aí depois vem a questão do corte, tentar entender, tentar explicar como são as técnicas de cortes diferentes para o tipo de cabelo dela. Tentar também se aperfeiçoar cada vez mais para oferecer um corte adequado para cada textura de cabelo e convencer essa cliente, conquistar essa cliente é o ponto-chave. Porque todas têm uma situação de um trauma de infância ou de adulta, né? Tem algumas pessoas que quando adultas chegaram no salão e saíram com o cabelo alisado ou danificado ou mais curto do que queria, né? Exatamente, ou mais curto do que queria. Então é uma conquista essa cliente. Ela sempre tem um trauma de infância ou em alguma situação uma má experiência relacionada ao cabelo. Até uma situação que a gente viu hoje no salão. Uma cliente que a Neiva, conforme ela foi cortando o cabelo dela, ela foi mostrando, ó, eu tô tirando só a pontinha, ó, eu não tô tirando muito, ó, tá vendo a quantidade que eu tô cortando? E quando terminou o corte também ela mostrou toda a quantidade de cabelo que ela tirou, ó, foi só esse pouquinho que eu tirei, mas olha a diferença que deu de camada, de resultado. E a cliente saiu super feliz e super segura, que era uma coisa que ela não tava quando ela chegou aqui, né, Neiva? Que ela até queria o corte, mas assim, ela tinha muito medo. Um extremo medo, gente. E durante o processo de corte, ela quase não conseguia respirar, dava pra sentir atenção. E depois ela foi relaxando. Por quê? No caso dela, foi um caso muito específico. O corte anterior tinha sido feito com cabelo muito molhado. Então, o que acontece? Cabelo cacheado, no caso dela, que tem a curvatura fechada. Quando tá molhado, gente, o cabelo vai lá embaixo, mas o cabelo tem um encolhimento. Então, quando cortou e secou, o cabelo encolheu. Então, aquele 1 centímetro deu um resultado de 4. Ela se sentiu quase careca na situação do corte anterior. Então, é toda uma conquista dessa cliente se sentir à vontade, dela se sentir segura de ter um corte profissional. E muitas dessas clientes preferem se arriscar e cortar o cabelo em casa do que em um salão. Isso é um fato. Sim. Pela forma como que ela já foi tratada e traumatizada em algum momento da vida dela. Então é toda uma conquista. Arrasou. E aí a gente já pode puxar para o nosso próximo tópico, que é entender que o cabelo liso você vai cortar diferente do cabelo cacheado, né, Neiva? Sim. A Neiva ela já mencionou que, por exemplo, quanto mais o cabelo tiver uma curvatura fechada, quanto maior o fator encolhimento daquele cabelo, mais seco aquele cabelo tem que estar para cortar. Porque senão você pode acabar tirando muito mais comprimento do que a cliente quer, né, Neiva? Exatamente. Uma coisa também que tem que tomar cuidado é assim, quando a cliente tem bastante cabelo e o cabelo cacheado, ou ondulado, ou crespo, a gente tem que separar mechas. Quando ela tem bastante cabelo, a gente tem que separar mechas mais finas. Quando ela tem um cabelo mais fino e menos cabelo, a gente pode até separar mechas mais grossas. Senão a gente se perde um pouco na técnica, não consegue ter a referência das nossas mechas guias. E isso é muito importante, porque depois isso vai refletir muito no resultado final. Então, o cabelo seco é um dos segredos. Quanto mais fatores de encolhimento, quanto mais fechada a curvatura, mais seco tem que estar o cabelo e da forma como ela usa no dia a dia. Então, uma dica também às vezes é falar, quando você vir cortar o cabelo, venha do jeito que você costuma usar no dia a dia. E aí isso vai favorecer muito também a análise do profissional para o corte da cliente. Uma dica interessante também, e que é bem diferente do atendimento de lisa e de cacheado, é separar mais horário na agenda, né, Neiva? Sim, principalmente quando você não conhece o cabelo da cliente que vai cortar pela primeira vez, tem que separar um pouquinho mais de horário, porque
todo esse processo de entender o cabelo, a estrutura, cortar seco e depois lavar, fazer a finalização. Às vezes, em alguns casos, principalmente quando a cliente está em transição capilar, pós-lavagem e finalização, a gente tem que dar mais uma acertada no corte, que aí a gente vai ver como que ele ficou na estrutura, como ele ficou depois do corte. Então, tem que separar um tempinho mais do que um corte de cabelo liso, por exemplo. É pelo menos o dobro do tempo. Até porque, por exemplo, o cabelo liso você corta, né, Neiva? Daí a lavagem e a finalização, a escova, você até pode dar para um auxiliar, alguém finalizar isso para você. Mas o cabelo cacheado, você ainda vai ter que estar disponível para fazer esse acerto que a Neiva comentou. Sim, no final da finalização, principalmente nos casos de transição capilar, às vezes a gente tem que dar um acertozinho para fazer aquele acabamento que o corte ficar perfeito. E outra coisa importante também, às vezes você recebe uma cliente, por exemplo, que está em transição capilar, que vai fazer um big shop. É um processo doloroso, é um processo... É uma mudança de vida. Exato, exato. É uma mudança radical. Então, assim, separar mais horário vai te dar essa segurança para você atender aquela cliente da melhor maneira possível, você explicar para ela os procedimentos de como é que ela vai lavar e finalizar a partir de agora, ter todo um cuidado com a cliente, né, E tem esse lado emocional muito forte. Quando é um big shop, a pessoa tá entrando numa nova imagem, ela tá abandonando a pessoa que ela foi e aceitando uma nova mulher, uma nova pessoa ou um novo look total. Então é uma mudança bem radical o big shop. Sim. Não é só cabelo, é fatores que ela carregou desde a infância, que ela passa tudo como um filme na cabeça. Então tem que estar preparado para todo esse acolhimento, né? Esse acolhimento. Tem que ter muita empatia com a pessoa que está nessa transição capilar, porque a pessoa tem que aceitar muita coisa. Eu lembro que quando eu assumi meu cabelo, e olha que eu fico pensando assim, gente, meu cabelo é um ondulado. Uhum. E eu, no começo, tinha pessoas que chegavam aqui no salão e falavam assim, eu acho que errei de lugar, porque a cabeleireira tá toda descabelada. Pois é, olha que situação, né? Olha que situação. E aí eu fico pensando o tanto de história que as pessoas trazem, como é uma aceitação, um processo de mudança, é muita coisa que acontece junto. E isso, quando você tá fazendo o Big Shop, passa como um filme na cabeça da cliente. Então, gera até um conflito em alguns momentos, se ela vai conseguir, se ela vai querer. E são muitas histórias. É muito gostoso também participar dessa mudança da cliente, assim. Sim. É como se você tá fazendo parte do momento da história dela. Sim, é muito legal. Coloração e descoloração. Fala um pouquinho pra gente, Neiva, quais são as principais diferenças aí entre esses procedimentos para cabelo liso e para as clientes de cabelo cacheado? O cabelo cacheado, ele é muito mais sensível ao pó descolorante. Em alguns casos, ele até perde um pouco da curvatura, fica um pouco mais aberto. Hoje, a gente tem produtos específicos para cabelo cacheado, graças a Deus. Então, isso facilita um pouco. Mas mesmo assim, quanto mais cacheado e mais crespo, normalmente o cabelo tem uma dificuldade de hidratação natural muito maior do que um cabelo ondulado ou liso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com volumagem de produtos. Normalmente, o cabelo cacheado e crespo, as pessoas olham e falam assim, não, esse cabelo é muito mais resistente. Não, gente, é muito mais sensível a produtos. Pode ocorrer, se você não estiver ali prestando atenção, pode ocorrer uma quebra química. E mesmo que a cliente não tenha procedimentos químicos anteriores, o fato do cabelo ser mais sensibilizado por falta de hidratação natural faz com que o cabelo não resista às vezes. Então, a gente tem que ter um cuidado de fazer teste de mecha, um cuidado de acompanhar sempre o cabelo, não fazer, deixar ali e dar uma volta, tem que acompanhar o tempo todo o cabelo e usar produtos que sejam adequados para esse cabelo. Normalmente, produtos que são mais hidratantes, produtos que hoje a gente tem uma tecnologia que a gente pode colocar dentro da coloração ou do pó descolorantes, que são as tecnologias Plex, Aminoplex, Olaplex, que a gente tem um tratamento durante o processo de transformação de cor. Isso ajuda bastante todo o processo e vai garantir que o cabelo esteja... Em alguns casos, o cabelo fica mais resistente e mais brilhoso até do que antes da coloração, antes do procedimento. Graças a Deus a tecnologia.
Amém, indústria. Outro ponto importante entre a diferença para você atender a lisa e atender a cacheada é que o profissional tem que buscar produtos específicos para atender esse tipo de curvatura, né, Neiva? Não pode simplesmente pegar todos os produtos que você tem lá para cabelo liso e achar que isso é o suficiente. Não. Sim. Desde o processo de lavatório, o shampoo tem que ser mais hidratante, tem que respeitar se a cliente usa uma técnica low poo, no poo, e já usar isso no cabelo dela, senão vai dar muita diferença no resultado final de finalização. Tem que ter produtos finalizadores na bancada, pelo menos um produto mais leve e um produto mais pesado. Respeitar, gente, o que ela gosta. Algumas clientes vão gostar do cabelo mais definido, outras vão gostar de mais volume. Eu percebo que alguns profissionais têm um receio, assim, né? Que é acostumado daquela época que o cabelo era grudadinho na cabeça. Então você tem que entender o que a cliente quer e respeitar. Ter um produto para isso, né, Neiva? Ter um produto para isso. Então, isso que a Neiva falou é um ponto muito importante. Para você ter esse resultado diferente de se a cliente quiser mais volume ou se ela quiser mais definição, você tendo 2 produtos na bancada que tenham texturas diferentes, você já consegue isso. Então, você tendo um creme mais leve, sempre voltado para cabelos cacheados, você consegue um resultado de mais volume. E se você tiver um produto mais denso, um creme mais denso, você já consegue um resultado de mais definição. Se você conseguir também oferecer produtos aí diferentes para cada tipo de curvatura, então um finalizador específico para cabelo ondulado, um finalizador para cacheado e um finalizador para crespo, isso também vai facilitar muito a tua vida. E ter uma gelatina também vai facilitar a tua vida, porque a gelatina ela vai te ajudar a fazer os penteados e também vai ajudar em resultados que o cliente quer mais definição. E falando de penteados, já vamos falar aí, gente, tem muita diferença quando a gente faz penteado para cabelo liso e para cabelo cacheado, começando da preparação do cabelo, né, Neiva? Sim, sem dúvida, gente. O que eu percebo muito que as cacheadas comentam no salão, quando elas chegam? Gente, fui no salão para fazer um penteado, levei o penteado até como referência, que eu queria cacheado, e o profissional lavou, escovou meu cabelo para depois fazer o cacho com babyliss e depois fazer o penteado. Então, uma pessoa fez todo um processo para voltar na curvatura que a pessoa já era. Então, o que eu aconselho? Tem uma finalização e tente fazer o penteado com aproveitar os cachos da pessoa. Você vai ganhar muito mais tempo e vai ficar muito mais bonito o resultado. Ah, mas eu não tenho muito. O que acontece? Às vezes quando a gente tá penteando o cabelo, desestrutura um pouquinho um cacho ou outro. Aí, na finalização, usa um babyliss para realçar esse cacho que se desfez durante o manuseio do penteado. Mas sempre procurar valorizar o cacho da cliente. Isso vai ficar muito mais bonito. E fica muito mais brilhoso. Sei lá, um cabelo que é acostumado a ficar cacheado, você escovar para depois cachear, ele não fica aquele cacho com um efeito natural. Fica um cacho meio opaco, não é bonito como o efeito do cacho natural. Mesmo que depois você use algum babyliss só para finalizar algumas mechas, é muito diferente do que escovar e tudo mais. Fora que a cliente que é acostumada a usar o cabelo cacheado, ela se sente incomodada com o efeito da escova. Sim. Eu não sei, a maioria eu percebo que fica incomodada com o efeito da escova. Sim. Uma coisa é, a cliente chegou te pedindo um penteado que você sabe que para fazer aquele penteado específico, você vai ter que escovar e fazer o babyliss porque é aquilo que a cliente quer. Outra coisa é ela querer usar o cabelo dela com a curvatura natural e você fazer todo esse processo, né, Neiva? E aí vai ter um resultado diferente. Não vai ficar com cara de cabelo natural, vai ficar com cara de cabelo com babyliss. E outra coisa é já na preparação do penteado, né, Neiva? Enquanto para fazer um penteado num cabelo liso, já no lavatório vai ser diferente, você vai usar menos condicionador. O cabelo cacheado, assim, a princípio você vai chegar, ela vai estar com o cabelo já finalizado, já pronto, você só vai montar o penteado e pronto, né, Neiva? Sim, exatamente. E aí, você falou um ponto muito importante de penteado. Quando a gente se forma numa escola de cabeleireiro, tudo que a gente aprende de penteado é assim. O cabelo tem que estar extremamente limpo, pouco condicionador para ter a fixação. E aí, essa coisa do cabelo limpo já joga logo um shampoo de limpeza profunda e tudo mais.
O cabelo cacheado tem que ser totalmente oposto. Se vai lavar, o cabelo tem que ser com um shampoo já mais hidratante, de preferência liberado, com pouco sulfato ou sem sulfato. Toda essa preparação já é diferente. Aí a pessoa fala assim, mas eu lavei o cabelo e não ficou legal depois do cacho. Lógico, pra fazer o penteado ficar legal, você já tem que começar já com a lavagem, enluvando todo o fio pra a cutícula ficar fechada e depois passar o finalizador. Se quer um cacho, gente, um cacho com dedo liso, você pega cacho por cacho, vai fazendo um dedo liso com o finalizador. Isso já deixa um efeito. Se a cliente tem um cabelo cacheado mesmo natural e ela é acostumada a fazer um cabelo cacheado natural, esse cabelo já vai ficar um efeito de babyliss muito mais bonito do que você ficar depois fazendo todo o cachinho. Isso sem contar que a cliente, quando é acostumada a deixar o cabelo natural, ela faz uma escova e a escova não dura, gente. Sim. A escova volta tudo e não vai ficar nem liso nem cacheado. E nem um brilho bonito, né? Um acabamento Exatamente. bonito. A não ser que é o caso que a Mari falou. Se o cabelo que ela quer é uma estrutura de cabelo pra escova, sei lá, ela vai fazer um coque com mechas, que é um cabelo mais liso. Aí sim, aí é outra história. Agora, se ela chega com a referência já de um cabelo cacheado, gente, vamos valorizar o cabelo da cliente. Com certeza. E aí a gente chega em outro ponto importante, que é o cabelo cacheado que chega no teu salão, é importante você saber finalizar. Enquanto o cabelo liso você vai fazer uma escova para finalizar e tá ótimo, o cabelo cacheado, a grande maioria das clientes que chegarem no seu salão não vão querer escova, elas vão querer a finalização para deixar o cabelo dela com a curvatura natural, né, Ney? Sim, exatamente. Aí são as dicas. Desde a lavagem, a gente já tem que fazer tudo diferente. E quando a cliente senta na cadeira, a gente tem que ter os finalizadores que a gente já falou e os equipamentos, gente. Um secador, um difusor. Normalmente pode ser um difusor até... Gente, tem uns difusores que não são tão absurdos, né? Mas tem que ter pra dar o efeito. Normalmente eu separo uma toalhinha de TNT pra dar aquela secagem no cabelo, para o cabelo ficar bonito. Pra modelar, né? Pra modelar, pra finalizar. São alguns detalhes que fazem muita diferença no resultado final. E vai valorizar o seu corte também, porque a finalização é tudo num corte. Não adianta você fazer um corte incrível e a cliente sai com o cabelo não... escovado. Ela não vai saber o resultado real daquele corte, né, Ney? Exatamente. Porque ela não vai usar escovado na casa dela, ela vai usar natural. Aí vai que depois que ela chegou em casa e finalizou o cabelo dela naturalmente, o cabelo dela ficou todo torto. Exatamente. Tem que respeitar o desejo da cliente. Tem cliente também, às vezes, que chega e fala assim, não, como eu já tô aqui no salão, eu quero uma escova, então eu saio escovado. Mas a gente tem que ter a opção pra dar pra essa cliente cacheada. Olha, como você deseja finalizar o seu cabelo hoje? Respeitando a opinião dela, não é? Como você deseja? Esse corte tem que finalizar assim. Não. Espera a cliente te responder primeiro pra depois você ir pra segunda etapa. Você deseja um cabelo mais leve, você deseja um cabelo mais definido e vai dando toda essa conquista da cliente se abrir com você e falar o que ela quer, o que ela deseja. E tem que respeitar o tempo da cliente também, gente, porque muitos profissionais já chegam assim, você quer fazer assim? Não, é perguntar. Essa cliente já vem com muito trauma pro salão, vem com medo de sentar até na sua cadeira. Então, deixa a cliente livre para se abrir com você. Aí assim você vai conquistar essa cliente por um bom tempo. Lembrando, gente, que finalização, cada tipo de curvatura tem as suas particularidades, tá? Então a maneira que você finaliza um cabelo ondulado vai ser diferente da que você finaliza um cabelo cacheado e vai ser diferente do que você finaliza o cabelo crespo. E também vão ter diferenças aí, se a cliente quiser mais volume ou se ela quiser mais definição. Então, é como a Neiva falou, sempre pergunta para a cliente o que ela quer e respeita as vontades dela. E saber finalizar o cabelo das suas clientes vai valorizar muito o teu trabalho. As clientes, elas consideram muito quando ela sai do salão com o cabelo dela finalizado de uma maneira que dure vários day afters, que fique perfeito, porque daí ela vai chegar em casa e falar, cara, aquele profissional realmente sabia o que estava fazendo, sabia mexer no meu cabelo. E aí um ponto importante que a Neiva falou, que é
O profissional que vai receber clientes cacheadas tem que ter os equipamentos adequados. Além de ter pelo menos um modelo de difusora, como a Neiva falou, é importante você também ter outros itens que não vão fazer uma grande diferença no teu orçamento, mas se você tiver, você já vai conseguir fazer mais coisas em cabelos cacheados. Como, por exemplo, um pente garfo, que vai te ajudar a dar volume em cabelo cacheado e crespo. Uma escova de fitagem, se você tiver, também vai facilitar a tua vida. É um item super baratinho e vai te ajudar a fazer a fitagem no cabelo com mais rapidez, isso independente do tipo de cabelo que você atender. Ter toalhas de malha também vai ser interessante para ajudar a diminuir o frizz, ou ter as toalhinhas de TNT, como a Neiva mencionou, para você conseguir modelar e amassar mais o cabelo da cliente. E também, como a gente já mencionou aqui, os produtos específicos para usar em cacheadas, também para não precisar ficar usando produtos voltados para cabelo liso. Outro item bacana também que é legal você ter no seu salão é pelo menos um olhinho vegetal, tá? Principalmente se você atender cabelo com uma porosidade alta, cabelos crespos que tem bastante necessidade de óleo, você ter um olhinho vegetal para adicionar aí no cabelo da cliente, junto com o creme para pentear, também vai fazer bastante diferença. Outro ponto importante, gente, pelo amor de Deus, essa história de uma moedinha de R$1 de produto para finalizar cabelo, meu amor, é só em cabelo liso, porque cabelo cacheado é várias moedinhas de R$1, né, É Neiva? uma moedinha de R$1 em cada mechinha, né, gente? Exatamente. Depende muito do tipo de cabelo, do quanto aquele cabelo precisa de creme, tá? Mas no geral, gente, entenda que você não vai pegar um pouquinho de creme, aplicar naquele cabelo de qualquer jeito, amassar e pronto. Ele tá pronto. Não, gente, tem que pegar lá mechinha por mechinha, ver a necessidade de creme daquele cabelo. Alguns cabelos vão sugar mais produto, né, Neiva? E aí você tem que ir adequando a quantidade, mas não dá pra pegar uma quantidadezinha pequena, passar naquele cabelo e pronto, né, Neiva? Eu vejo algumas pessoas fazendo e dá uma agonia, gente. Porque o que acontece? Aí a cliente sai e fala assim, meu cabelo não fica um cacho definido bonito. Um detalhe também que eu vejo muitos profissionais fazendo, que isso me chama atenção. Pega aquela média de R$1 e já faz só isso aqui no cabelo, gente. Não, tem que pelo menos, mesmo que você esteja com pressa, divide pelo menos o cabelo em 4. O cabelo tem que ter produto, não que vai passar no couro cabeludo, mas tem que ter produto para ele conseguir fazer a finalização. E tem que estar bem distribuído, né, Neiva? Se você Exatamente. pegar um pouquinho de produto e passar de uma vez assim no cabelo todo, gente, vai ter mecha que vai pegar produto, outras não vão pegar e não vai definir Não, direito. mas assim, eu vejo o profissional passou o produto aqui, só faz isso, gente. Isso não vai criar uma definição bonita no cabelo. Sim, especialmente se for cabelo ondulado como o nosso. Sim. Porque o cacheado, se você ainda der essa tapeadinha, ok, ele não vai sair super definido e não vai durar vários diásters, mas ok, dá pra enganar o crespo também. Agora, o ondulado, ela vai sair do seu salão achando que é assim, você não sabe lidar com o cabelo dela. Não. E se a cliente estiver num processo de transição, querendo deixar o cabelo natural, ela vai achar que o cabelo dela não fica. Sim. Que era, gente, eu falo por mim, tá? Eu, alguns anos atrás, eu achava que meu cabelo não ficava. Eu achava que o meu cabelo era um liso rebelde. Mas é porque eu não sabia finalizar. Graças a Deus que eu aprendi a finalizar. Muitas dicas da Mari, gente. Maravilhosa. Então, gente, sem economia de produto, principalmente com cliente cacheado, ondulado e crespa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você, profissional que está nos assistindo, lembrou de mais alguma diferença, comenta aqui embaixo pra gente saber. Não esqueçam aqui de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de acompanhar por aqui, porque tá tendo bastante conteúdo. A Neiva tá dando várias dicas profissionais maravilhosas. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!